Meu canal Dizendo a Verdade. Estou aqui novamente para falar este alerta para você. Meu alerta hoje estou aqui pegando a Bíblia, né? Vou falar aqui na linguagem dos religiosos, Bíblia, né? Sabemos que até o nome Bíblia já vem do grego, mas está escrito na Bíblia, a escritura. Mas eu vou falar aqui. Diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então nós vemos aqui que ele está falando para os seus discípulos, né? Levar a cruz, né? E a cruz simboliza um sofrimento, né? Uma rejeição por a maioria. E nós vemos aqui que quando ele fala bem claro que aquele que quiser vir após ele, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, e tome a sua cruz e siga ele, né? Então nós vemos que eu falei aqui Jesus, mas é Yahushua, né? O nome dele. E ele vem dizendo que todo aquele que quer ir após ele vai ter um sofrimento e não uma aceitação muito grande como nós vemos hoje nos nossos dias. Muitas pessoas que dizem que são seguidores de Jesus, né? E nós vemos que querem ser bem vistos por as pessoas, não querem carregar, não querem ser rejeitados de maneira alguma. Então nós vemos que é ao contrário da Escritura, né? Porque ele está dizendo que as pessoas que desejam ir após Jesus, eles iriam passar por tribulações, né? E como nós vemos no Antigo mesmo, os discípulos, eles sofreram muito, né? Inclusive Paulo ele perseguia, né, o povo, né, e tal, e entrava nas casas, né, perseguia a igreja, né? E entrava nas casas para açoitar o povo, né? E nós vemos que trazia todos aqueles que professavam o nome de Yahushua, né? A açoite e tudo, né? Mas ele entrava nas casas, perseguindo a igreja. Olha aí, para você ter uma ideia, né? E nós vemos que quando ele teve um encontro verdadeiro com Yahushua, ele renunciou o doutorado dele, que ele tinha, né, aprendido de Gamaliel, né? E era formado, era doutor, fariseu, doutor da lei. Então nós vemos que ele veio e foi rejeitando, né? Quando ele teve um encontro verdadeiro com Yahushua. Agora nós vemos nos nossos dias que as pessoas, quando querem seguir Yahushua, né? Eu digo Yahushua porque é o verdadeiro Messias, mas eles dizem Jesus, né? Mas quando eles querem seguir Jesus, achando que esse é o verdadeiro, né? Eles querem levar uma vida boa, né? Eles não querem renunciar a eles mesmos, não. Eles querem cargos, né? Então eles querem cada vez mais ser bem visto por a sociedade. E é o contrário. Eu não vejo nenhum daquela época sendo bem visto pela sociedade, não, né? Mas eles foi proibidos a pronunciar o nome, né? Então vocês podem analisar que hoje, quando o Yahushua se referiu aqui, falando aqui, Mateus escrevendo, ele estava falando para os seus discípulos, né? Ele estava falando que aquele povo, eles disse que aqueles que desejariam seguir, eles passariam por grandes tribulações, porque eles teriam que renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir, né? Então aquele que deseja hoje, que quer ter o exemplo, né, aqui, então ele tem que fazer o quê? Renunciar a si mesmo e não querer se promover em cima do nome, como nós vemos hoje, pessoas se promovendo em cima do nome. Primeira coisa, quando eles dizem que seguem Jesus, né? Eles dizem que seguem Jesus. Eu sei que esse segmento de Jesus é mitraico, mas eu vou colocar como está dizendo a Bíblia, né? Aqui, né? Eu estou lendo a Escritura, mas está assim, né? Porque está na Bíblia. Então nós vemos o seguinte, que a primeira coisa que eles fazem é um curso de teologia, para dizer que são pastores, né? Então eles não renunciam de maneira alguma esse título de pastor.
né? Então eles fazem teologia, já estão estudando teos, mas eles dizem que vão ser pastor. Mas na verdade eles são cães gulosos, né? Todos são cães gulosos, né? Todos esses que estão nessas sinagogas de Rassatã, que são todas essas igrejas que são templos de protestante, né? Templos, eles são sinagogas de Rassatã. Mas eles dizem que estão ensinando as pessoas e eles querem ser chamados de mestre. Eles não renunciam, né, a si mesmo e não querem carregar a cruz, não. Eles querem se promover com o nome, com Jesus, entendeu? Então está sendo ao contrário. Eles querem ser bem vistos, eles querem uma vida aqui nesta terra. E na própria Escritura diz o seguinte, que diz assim, ó: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E o que dará o homem em recompensa da sua alma? Ainda que eles ganhem o mundo inteiro, né? Mas eles não vão poder fazer nada com esses bem material que eles tiverem ganhado, com essas teses que eles fazem, para encher os seus tempos de pessoas, né? E extorquir muito dinheiro dessas pessoas. Não adianta eles comprar muito bem material, não adianta, porque eles não vão trocar esses bem material de maneira alguma pela sua alma, eles não vão dar isso aí em recompensa da sua alma, não, viu? Então nós vemos muitos enganos. É isso aí o meu alerta, para que você tome conhecimento que todo aquele que desejar ir após e ao Yahshua tem que negar a si mesmo, né? E tomar a sua cruz e segui-lo, entendeu? Segui-lo, e não este engano que está aí hoje, né? Milhares de pessoas completamente enganadas, dizendo que estão seguindo Jesus, né? Mas na verdade eles podem até estarem seguindo mesmo Jesus, porque Jesus é um segmento mitrai, né? Mas Yahshua não. Yahshua, ele deseja que cada um que segue ele, com certeza a pessoa que reconhece que Yahshua é o Salvador, então ele sabe que Yahshua já levou os nossos pecados, né? E ele sabe que a esperança de cada um de nós é a vida eterna, né? Não é bem material aqui, não, viu? Então é isso aí, viu? Nós não estamos perdendo tempo, coisa nenhuma, quando nós tiramos o nosso tempo para mostrar que Yahshua é o Salvador, não. Porque nós sabemos que a vida é a vida vindoura e não essa vida passageira aqui. Ainda que essas pessoas vivam 100 anos, mas isso não se compara com a vida eterna. A nossa esperança é a vida eterna. Então é isso aí, viu? Este é o meu alerta para você que me assiste no canal Dizendo a Verdade. Valeu aí, até a próxima.